Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo em mais uma manhã falando sobre o empreendedorismo feminino, sobre os desafios, sobre os avanços e sobre toda a questão do empreendedorismo feminino. De nós mulheres, eu falo porque eu já estive com o meu empreendedorismo há tantos anos atrás, há mais de 30 anos, 30, e eu tenho como avaliar o de antes e o de agora, né? Então eu vejo que hoje as mulheres estão muito melhores, estão muito mais avançadas no mercado de trabalho. Eu vejo que hoje ainda existem coisas que dá para melhorar, com certeza. Ainda dá para ser melhorado todo esse trabalho em função das mulheres, porque realmente às vezes tem muitos bloqueios, muitos receios. Bom dia! Bom dia, Graciane! Oh, que bom que você está aí! Então a gente vê que hoje ainda tem muitos bloqueios, muitos receios as mulheres. A maioria são bloqueadas por medo, por alguma situação que eventualmente lhe trouxe alguma tristeza, alguma dor no passado, por causa de eventual rejeição, por causa de eventual situação, ou que queria empreender e não conseguiu. Então nós estamos aqui falando sobre o empreendedorismo feminino. E esse empreendedorismo feminino realmente está cada dia mais avançando e nós temos muito que avançar. Mas está melhorando muito e a gente vê que hoje até tem um estudo que fala que as mulheres são mais empreendedoras. A estatística que abriu empresa esse ano, por exemplo, foram de mulheres, muito mais do que homens, em nome de razão social, muito mais mulheres. Isso é um avanço magnífico, isso é uma grandiosidade. Enfim, então esses novos empreendimentos, hoje tem muito empreendimento que dá para se fazer via remotamente, online, que facilita o empreendimento para as mulheres, que ajuda as mulheres a se conectar e a poder realizar seu trabalho via home office, por exemplo, que não dá trabalho, que não precisa, que não depende de vários fatores, que nem um dos bloqueios das mulheres, e uma das situações é o fato de deixar a casa, de ter que sair por causa dos filhos, por causa de ter que conciliar tudo. Conciliar toda essa situação. Então isso é um dos bloqueios, uma das situações que interfere que a mulher empreenda. Ou que vá para o mercado de trabalho, seja como for. Mas aí que eu quero dizer, o empreendimento, ele ficou, a mulher para empreender ficou mais fácil do que sair trabalhar fora. Por quê? Porque quando ela empreende, ela tem liberdade de horário. Quando ela faz o negócio por conta dela, quando ela realiza alguma coisa, ela por conta própria, que ela abre uma empresa, que ela começa, ela tem liberdade de horário. E isso é uma grande, consegue conciliar mais as coisas. Isso é uma grande vantagem para as mulheres, né? Então, e além do que, ainda pode-se fazer home office, pode, né? Então isso dá para abrir a empresa via internet e tal, e isso tudo agrega para que com esses fatores as mulheres foram as que mais empreenderam, as que mais abriram empresas. Oi, Lia, tô eu aqui de novo falando de empreendimento feminino, de mulheres no mundo dos negócios. Então, falando sobre essa liberdade de horário, o que facilita muitas vezes que as mulheres empreendem mais.
E no Brasil, são a maioria que esse ano deu estatística já comprovado que foram mulheres que abriram mais empresas do que homens. E lógico que tem muitos bloqueios, tem muito medo, tem muita situação que às vezes a pessoa não entra, né? Então, são situações que muitas vezes a gente não tem conhecimento, mas tem muito, nós sabemos que às vezes até na liderança, uma das coisas que a gente sabe que nas grandes empresas também, as mulheres se sobressaíram muito mais, e ela está quase igualando, tem coisas para melhorar, mas o mercado de trabalho feminino, as empreendedoras femininas estão muito melhores. E vamos tirar esse medo, esse bloqueio. Esse bloqueio é uma coisa que... Quer entrar? Me falei no privativo ali, se quer, assim na mensagem. Então, esse bloqueio das mulheres, esse bloqueio de poder, esse medo por quê? Aí que eu falei, por causa de preconceito muitas vezes, aí já vão com aquele receio para o mercado de trabalho. Mas eu digo, e eu sou assim, bem clara em falar, que desde o meu tempo, que eu empreendi há 30 anos atrás já, há mais de 30 anos, eu nunca vi bloqueio, eu nunca vi essas situações de preconceitos e tal. Por quê? Porque eu nem sabia que existia na época. Muita coisa aconteceu depois, a gente vê muita coisa, mas para mim sempre estava tudo bem. Eu nunca vi assim algum homem me desrespeitar ou alguma mulher mesmo, porque hoje a gente vê que os bloqueios, eles são assim, no mercado de trabalho em si. Às vezes, vocês acreditem ou não, mas às vezes são de muitas mulheres que bloqueiam mulheres, né? Então, não é questão de machismo, alguma coisa assim, mas é questão de as mulheres, eu vejo porque no setor político, por exemplo, tenho autoridade para falar nisso também, porque eu fui candidata há tantos anos atrás na minha cidade. E eu vi que as mulheres, e que eu contei muito com o voto dos homens, as mulheres, elas não sei por que elas não votam em mulheres. E preste atenção, poderia ter muito mais mulheres no Congresso, muito mais mulheres na política, na Câmara, nos vereadores, em todo o setor. Mas aí o que acontece? As próprias mulheres não votam nas mulheres. Aí depois é preconceito? Não é, eu não sei o que é isso, na verdade, entende? Então, tem que olhar assim com um olhar diferente, ver o que realmente que acontece. Então, como eu falei, eu nunca vi preconceito, eu nunca vi assim pessoas dizendo que eu não vou negociar com você porque você é mulher. Pelo contrário, tinha gente que gostava de negociar comigo, sabe? Muita gente preferia negociar comigo do que no início com meu esposo, com meu ex, né? Eles preferiam, porque eu sempre fiz com muita autenticidade, com muita seriedade, com muita ética, todo o negócio. E isso, talvez, eles tinham segurança ao negociarem comigo. Então, isso é real, isso é fato. Então, como a gente vê que não é assim, que esses preconceitos, eles às vezes nem existem e a gente fica pondo na cabeça. Quando a gente não sabe que existe, quando a gente não põe na cabeça, a gente vai e faz. Igual eu fui e nem olhei para preconceito, nem sabia que tinha, e fui para cima e as coisas aconteceram. Então, e esse medo que a gente tem de empreender, esse medo que a gente geralmente tem, é por causa de bloqueios, muitos bloqueios que às vezes a gente tem interiormente, a gente tem muito receio de não dar certo, receio de não dar conta, receio de não vencer, de dar errado, mas isso tudo é a nossa cabeça que tem que mudar. Nós temos que
a começar por nós, a começar pela a nossa mente. Nós temos que ter mente de empreendedores já ir pensando como empreendedor, já ir se localizando, ou já ir imaginando como se eu estivesse no lugar de empreendedor, como eu faria nessa situação. Entende? Então a gente já tem que começar a trabalhar nosso mindset, a nossa mente, para que nós possamos assim, para que as coisas comecem a já começar a fluir dentro de nós. Que quando a gente muda a nossa mente, nosso pensamento para melhor, para esse desenvolvimento, o que acontece? As coisas começam a fluir, as energias, e começam a vir ideias, a surgir situações, a surgir oportunidades, né? Então, a gente sabe que nós temos que nos posicionar, ter posicionamento de empreendedor, e isso nós só vamos ter nós mudando nossa mente. Entender um pouco, né, claro, de algum negócio para você fazer e tal. Isso ajuda. Então, eu lembro que no início, na época eu trabalhava com açougue, com bar, quando eu iniciei. E as minhas primeiras compras na parte de açougue foi, porque na época era diferente, né? Não é igual agora. Então a gente comprava e mandava bater. Comprava vivo o porco e mandava bater. E o cara chegava lá com o caminhão na frente: olha, eu tenho esse caminhão de porco para vender. E eu cansei de negociar. E o homem dizia assim, foi lá e dizia assim pro meu pai: meu Deus, mas ela sabe negociar. Eles ficavam abismados assim, porque eu olhava lá, eles pediam tanto. Isso é negociação, né? Isso é a habilidade que a gente adquire com as experiências. Eles pediam tanto: eu quero 10 mil, um exemplo, no caminhão de porco. Eu olhava ali, fazia de conta, às vezes que entendia, porque às vezes a gente não entende muito daquela setor, né, de porco e tal. No início eu não entendi. Tá, mas eu achava defeito ali, eu olhava algum defeito que eu via que tinha, porque sabe como é que é, né? A gente começa a pegar as artimanhas do negócio. Eu olhava ali alguma situação e dizia: não, mas e tal. Não, eu dou tanto. Eu dava, sempre jogava lá embaixo para voltar numa negociação que ficasse bom para mim e bom para ele também. Que lógico que a pessoa vai pedir ela sempre pede pensando no desconto que pode dar. Então, aí o pessoal chegou e dizia assim: nossa, e ela sabe negociar. Eu era novinha, tinha 18 anos, 17. E chegava assim firme, me posicionando e fazendo de conta. Na verdade eu entendia, na verdade a gente tem que aprender um pouco das coisas, né? Na verdade você tem que, quando você vai cuidar de um produto, quando você vai vender um produto, quando você vai lançar um produto, quando você vai vender daquele produto, você tem que conhecer daquele produto. Você tem que conhecer bem, isso é o conhecimento que a gente tem que adquirir antes da abertura do negócio, antes da abertura da empresa. Aí eu já entendia que assim não, que assim tal e tal, e aí as coisas foram acontecendo. E aí eu fui criando credibilidade dentro do mercado de trabalho, dentro da área que eu atuava. Eles sabiam que dava certo, que poderiam negociar comigo, que eu pagava direitinho, que eu sempre... eles diziam assim: ela paga menos, mas ela paga certo, ela não... Porque tinha muita gente que dava o nó nos outros lá, né? Sabe como é que é? Até hoje tem. Então, a gente... É uma coisa de habilidade que a gente vai adquirindo no decorrer das negociações. E por que eu digo isso? Que a gente tem que... hoje em dia, devido a nós sermos multifuncionais no mercado de trabalho, a nós desenvolvemos vários papéis dentro da sociedade, como mãe, como esposa, como dona de casa, e daí mais no mercado de trabalho, a gente tem que ser proativa, a gente tem que estar sempre em movimento, porque isso ajuda nós a desenvolver e ajuda nós a criar mais habilidades e mais criatividades para nós poder desenvolver no próprio trabalho
dentro de casa, dentro de todas as funções que nós fazemos, porque uma coisa puxa a outra, né? Então é assim, então nós temos que ser mulheres resolvidas, sem medo, não podemos ter medo de abrir um negócio, de ir para o mercado de trabalho, temos que acreditar em nós, não acreditar em nós mesmos. E para nós poder ser respeitada e para acreditar em nós, primeiro nós temos que acreditar em nós. Não adianta nós ir achando que nós somos frágil, que nós somos sexo frágil, aquela história toda não existe, né? Ainda mais aqui, né? Olha, tanta coisa que acontece que não existe nada de frágil em nós mulheres, né? Vamos e venhamos. Então, e tem muitas facilidades, muitas habilidades naturais que a mulher já tem de natureza, que ela pode usar muito no mercado de trabalho, que ela pode usar muito na empresa. Entende? Porque tem coisas que a gente sabe por natureza, a gente já tem essas habilidades. Por exemplo, a habilidade de liderança. Eu para ser uma boa líder, eu também, uma das coisas que eu tenho que ser e que cada uma tem que ser é ser humana, saber lidar com pessoas, saber entender as pessoas. E isso nós, como mulheres, sabemos fazer bem feito, porque nós sabemos lidar primeiro com nossos filhos, né, em casa. E eles, cada um tem um perfil diferente, não tem? E nós não temos que entender e amar e fazer e assim, aceitar eles do jeito que eles são? Sim. E assim nós vamos levar isso para onde? Para o mercado de trabalho, para a nossa empresa, para o nosso empreendedorismo. Entender as pessoas, entender os nossos clientes, entender os nossos fornecedores, os nossos colaboradores. Então, isso é uma habilidade natural da mulher. E essa habilidade é saber lidar com vários perfis, né? E essa habilidade nós temos, que nós saímos na frente dos homens nisso, tá? Então, nós podemos saber lidar com isso. E nós temos também inteligência emocional. Nós temos resiliência. Essa inteligência emocional é saber ter equilíbrio, muitas vezes. Geralmente os homens são mais assim, grossos, estúpidos, né? Eles são mais assim, falam uma coisa, eles já respondem na hora, tipo assim, entende? A mulher, ela tem mais habilidade e tem mais, é claro que tem mulheres que não têm isso, mas na maioria, eu falo na maioria, as mulheres, elas têm mais habilidade de poder responder às pessoas, de não ofender, tomam cuidado com todas as coisas, elas são mais cuidadosas em tudo. Isso é uma habilidade natural da mulher. Então, e se colocar isso no empreendimento, se colocar isso na empresa, não tem por que não dar certo. Dá certo sim, porque as empresas, especificamente hoje, uma das coisas que mais faz o diferencial numa empresa é saber trabalhar com pessoas. E nós sabemos muito bem, né? Sabemos, entendemos, né? Sabe como é que é. Com tantas pessoas dentro de casa que nós temos que entender, é esposo, ou é filho, é parente, enfim. Nós sabemos lidar com pessoas, né? E outra coisa que a mulher sai na frente é na organização. A organização. As mulheres são muito mais organizadas do que homens. Assim, no sentido de cuidados, de pôr as coisas em ordem, né? Claro que tem homens organizados também, mas eu digo assim, no geral, que se a gente for, às vezes a gente vai em algum lugar, percebe-se, a gente que tem olho de empresa, percebe-se que aquela empresa está sendo cuidada por homem. Ou percebe-se que aquela empresa está sendo cuidada por mulher. Por quê? Porque a mulher tem aquele cuidado, aquele carinho, aquele cuidado em detalhes, né? Aquelas coisinhas assim que só a mulher sabe fazer.
E isso é um diferencial que é natural da mulher. E o que nós temos que fazer? Aproveitar disso. Aproveitar disso para nós empreender em alguma coisa que nós possamos fazer esses diferenciais, que possamos organizar bem, que possamos transmitir amor, possamos transmitir carinho, que é outra coisa que a mulher também tem e tem habilidade para fazer isso. Cuidar bem dos clientes, atender melhor os clientes. Outra coisa que a mulher sabe fazer muito bem é a comunicação. Saber se comunicar, saber falar. Muitas vezes, é claro, dizem que a mulher fala demais, né? Eu não sei se é bem isso, às vezes eu não falo tanto não, mas enfim. Dizem que as mulheres falam demais, mas essa comunicação desse falar demais, aí que nós temos que saber usar a nosso favor. Usar essa comunicação a nosso favor. Para quê? Para que nós possamos angariar, para que nós possamos saber se comunicar com todos. E usando a nosso favor, nós saímos na frente. Porque, segundo as estatísticas, a gente fala muito mais que homem, né? Então, e uma empreendedora mulher, nós estamos falando aqui de empreendedorismo das mulheres. Quando ela é bem comunicativa, ela vai longe. Por quê? Porque ela sabe chegar, ela sabe respeitar, ela sabe se comunicar. Então, nós temos que usar essa boa comunicação que nós temos a nosso favor. Isso nos ajuda muito a podermos desenvolver e poder crescer na nossa empresa. E fazer vários negócios, e falar com fulano, fazer outra parceria aqui, outra parceria ali, né? Então, porque nós sabemos que hoje em dia nós temos que buscar alternativas, buscar outros recursos, ou buscar formas da gente gerar resultado na empresa. Então a gente tem que correr atrás, nós temos que buscar jeito de poder gerar esses resultados fazendo isso. Então vamos usar essa comunicação, tudo isso que nós temos a nosso favor e vamos resolver, vamos para cima, nós que somos mulheres, nós que temos essa habilidade. Como eu falei aqui, nós temos várias habilidades, né? Então, a comunicação é a última, eu já estou aqui falando há um tempo. Obrigada, Léo. Então, nós temos a facilidade natural, que são habilidades naturais das mulheres. O que são? São a liderança é uma habilidade natural da mulher. A inteligência emocional é uma habilidade natural da mulher. A organização é uma habilidade natural da mulher também. E toda essa comunicação é uma habilidade natural da mulher. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar dessas habilidades naturais que nós temos e vamos empreender, vamos gerar resultados para nós primeiro, e para aos nossos redor, para a sociedade. Vamos ser um agente de transformação, porque o empreendedor, a pessoa que empreende, ela é um agente de transformação dentro da sociedade onde vive. Por quê? Porque ele transforma o seu ambiente. Bom, primeiro ele transforma a sua vida, aí ele transforma a sua família, aí ele transforma a sociedade. Porque o empreendedor, ele ajuda em vários fatores dentro da sociedade. Então, e nós temos que ser esse agente de transformação, e nada mais do que uma mulher, porque mulher tem visão. E os homens também têm, claro, todo mundo, mas a mulher, eu estou falando da dificuldade do empreendedorismo feminino, então estou falando aqui que não tem obstáculo e que nós temos vantagem para nós empreender. Então, que nós temos que ir, se tem vontade, se tem um sonho, se tem um desejo de montar uma empresa, de tocar um negócio, de ser independente, de fazer isso, vem, vamos, se precisar de ajuda, estamos aqui. Eu tenho uns anos de experiência, 30 e poucos anos lá na área, hoje empreendo. Então, gente,
Não é nada difícil, não é nada assim complicado, nós só temos que nos organizar, ter nossa diligência, usar de todos os meios que nós temos. Outra coisa importante para nós iniciarmos é estar perto de pessoas, de mulheres que gostam, que querem empreender, porque se nós ficamos perto de pessoas que só nos colocam para baixo nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, aí fica complicado. Então, primeiro de tudo, como eu falei aqui, vamos mudar a nossa mente, vamos mudar o nosso mindset, pensar como empreendedor, se colocar no lugar, né? E não ter medo de nada, porque não tem, todo mundo é igual. Todas as pessoas, talvez o bloqueio, talvez a situação esteja dentro de você e não assim aquele preconceito, né? Não tem, às vezes a gente até existe agora, que nem eu falei, antigamente eu nem vi preconceito, porque eu nem sabia que existia esse tal do preconceito. Aí foi acontecendo, quando a gente não sabe que tem, aí depois foi surgindo, mas eu nem dei bola. A gente não dá atenção para isso, não dá atenção e vamos para cima. Nós somos resolvidas, nós somos mulheres, nós somos empoderadas, empodere-se e vamos realizar nossos sonhos, vamos tocar numa empresa, vamos abrir nosso negócio, porque nós temos muitas coisas a nosso favor, temos muitas habilidades naturais que nós podemos usar e que podemos que pode estar fazendo em nosso favor. E nós podemos ser esse agente de transformação dentro da nossa sociedade, dentro do meio em que nós vivemos. Porque nós sabemos que precisa de pessoas de valores e as mulheres, elas são muito mais humanas, igual eu já falei, é uma habilidade natural. Então vamos assim saber lidar com pessoas, saber se comunicar, fazer todas essas coisas. Esse pode deixar conosco, né? Nós vamos mesmo, nós assim fazemos coisas diferentes e fazemos várias coisas ao mesmo tempo também, né? Que é uma habilidade natural da mulher. Nós sabemos, fazemos aqui, ali, isso já é comprovado. Que o homem só sabe fazer uma coisa de cada vez. E a mulher sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. E por que nós não usar dessas habilidades naturais, desse dom que nós temos, de tudo isso, para a empresa, para nós tocarmos nosso negócio, né? Então eu estou aqui essa semana, falei sobre várias coisas do empreendedorismo feminino dentro do Instagram, dentro das redes sociais, e a semana que vem eu já vou iniciar, porque eu falei sobre o empreendedorismo no modo geral, para todos. Agora, essa semana eu estou falando de empreendedorismo específico para mulheres. E a semana que vem eu vou falar de empreendedorismo para mulheres, mães e sozinhas. Para mulheres solo, para mulheres divorciadas, para mulheres que estão sozinhas. Como é o meu caso, como foi o meu caso, só que eu fui por partes, não falei especificamente dessa área. Por quê? Porque senão mistura tudo. Mas eu quero falar que a semana que vem nós vamos ter assunto bom para nós comentarmos, para nós trocarmos experiências e para nós realmente podermos realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos, para que nós não tenhamos medo de nada. Porque eu criei meus filhos sozinha, 4 filhos. Eu pude realizar e hoje eles estão todos resolvidos, formados e educados e tudo bem. E cresci nas empresas e fiz todas as coisas. Então eu sou uma mulher que, na verdade, graças a Deus, eu não dependi de homem, né, nesses sentidos. E é isso que nós temos que fazer. Se tiver alguém para somar, tudo bem. Se não tiver, nós vamos fazendo acontecer, né? Então tá bom, e vamos lá. Eu quero agradecer a companhia de todos aqui, as pessoas que estiveram comigo, gratidão. E a semana que vem eu convido vocês a estarem comigo. Eu vou ver se eu faço este horário, me acompanhe nas redes sociais que eu vou divulgar qual horário. E vamos falar das mulheres
das mães solos, empreendedoras ou trabalhadoras, enfim, porque a empresa também é um trabalho, empreender também é trabalho, né? Então, um ótimo dia, um excelente dia para nós, um ótimo final de semana, um excelente outubro, que eu declaro que esse mês de outubro já é maravilhoso e vai ser, né, para todos nós. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.